Olá, o meu nome é Guarana Ramos, eu sou ator, eu sou diretor de teatro, sou um artista e sou também um palhaço. E é sobre a arte do palhaço que hoje eu recebo vocês aqui nessa minha humilde sala para conversar a respeito, para falar um pouco, nesse tempo resumido que a gente vai ter, sobre essa nobre arte, a arte do palhaço, chamado também de clown, né? Eu uso as duas palavras, eu uso as duas terminologias, falo para dizer a respeito desse estado, dessa qualidade de espírito, desse ser iluminado, e onde ele chega, ele encanta, ele ilumina, porque ele tem luz própria. Na verdade, a luz dele é autêntica, né? Ele é de verdade. No mundo, diante de tantas coisas pasteurizadas, fabricadas, quando a gente encontra algo autêntico e verdadeiro, aquilo nos absorve, nos encanta, nos desperta algo que diz muito íntimo dentro de cada um de nós. Esse é o palhaço. O interessante, né, é que, falando um pouco da minha história, eu sempre fui um ator dramático, eu sempre trilhei por uma carreira mais trágica e dramática nos meus papéis, só que num belo dia eu me encontrei com essa linguagem, eu me encontrei com uma linguagem, com essa essência humana que traz os palhaços. Tive a sorte de ser convidado, né, por uma amiga, fazia parte de um projeto, de um edital, diante de tantos editais que a gente participa, um edital que ia selecionar palhaços ou preparar uma equipe de atores, e dali seria selecionado alguns palhaços, inclusive, para ir para o hospital. Aí tive um contato com a linguagem, tive a sorte de ser iniciado pela Cristiane Pauliquito, que trazia e trouxe, né, a técnica e a linguagem milenar. Hoje tem o Philippe Goulier, que é um grande representante, acho que o mais antigo e mais famoso representante dessa linguagem. E então, imagina, né? Eu, um ator de uma outra natureza, de uma outra forma, de uma outra pegada, mais visceral às vezes, em alguns papéis e tal, e de repente me apresenta uma linguagem. Como todo ator que quer aprender e ser dentro de conhecimento, eu fui até o encontro dessa experimentação, dessa experiência. E quando eu tomei o primeiro ao contato a essa linguagem, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Eu saí embasbacado, eu saí porque era a inversão das polaridades, era algo que saía fora de um roteiro onde eu conhecia. Porque o palhaço, ele desconstruía coisas, ao invés de construir. Enquanto a gente no mundo tenta ser assertivo, tenta acertar, ser perfeito, até quando a gente se apresenta para as pessoas, a gente se apresenta, eu sou, como eu acabei de fazer, pelos meus títulos, não como sou, quem sou, porque esse quem sou está escondido dentro de cada um de nós e a gente não mostra. Só que no palhaço ele revela. O nariz vermelho é aquele que menos esconde, é uma linguagem paradoxal e é o que mais revela. Para ser palhaço, há de se ter coragem de aceitar essas suas verdades e expô-las sem sofrimento. Então, foi assim.
Quando eu tive esse primeiro contato, foi um vulcão explodindo dentro do meu peito. Eu falei, uau, né? E muitas verdades que para mim eram verdades se tornaram mentiras. Ou que foi olhada, eu olhei para elas de uma outra forma. Mudou tudo, ressignificou tudo. E para exemplificar isso, eu tive a sorte de ser um dos atores que foi selecionado para ir para o hospital. De 60 atores, selecionaram-se um grupo pequeno para fazer o treinamento, e desse grupo pequeno selecionaram apenas 6 atores. Ou seja, 10% de 60 foi para o hospital. E aí quando eu cheguei no hospital, imagina, né, com toda aquela paixão que eu tinha encontrado na sala de treinamento, eu descobri uma outra coisa. Ali no primeiro dia, algo que era em conceito eu aprendi na prática. O palhaço, ele não representa, ele é. Ele não faz um pequeno personagem, ele é. Ele trabalha sobre um estado de loucura controlada. Ele subverte o mundo. Ele denuncia, ele é um denunciador das inadequações do mundo, mas não apontando para o mundo, mas mostrando nele o quanto o mundo é inadequado. Profundo isso, né? E é. E aí eu me lembro de uma situação muito marcante, entre tantas situações que eu tive no hospital, onde eu me conectei, né, com o nariz, entrei num outro estado de presença, que é o estado que a gente chama do estado do palhaço, e fui para os corredores. E numa situação a gente passou por uma sala onde tinha um garoto. Ele tinha vindo de um acidente doméstico, onde ele estava queimado. Teve boa parte do corpo queimada, muita dor. E a gente, quando estava indo pelo corredor, a gente ouviu ele gritando de dor. Por quê? Porque estavam tirando os curativos, imagine, a pele saindo junta, né? E aí a gente passou imagina, um palhaço, num estado mais pleno da existência ali, na verdade, não mentindo para si nem para nada, não ignorando nada, estando aberto. O palhaço, ele diz sim, e ele viu aquela situação. E ele chegou na porta e falou, oi, né? Perguntou se podia entrar. Quando o menino nos viu, ele parou de gritar. E a pessoa continuava fazendo os curativos e ele parou de gritar. Só que quando a gente perguntou para ele se podia entrar, ele falou assim, não. A gente caiu na merda. Só que na verdade, do respeito e na conexão, a gente falou, ok, então, tchau, né? Aí só que a gente criou 20 formas de falar tchau, né? Antes de sair. 20 formas de dizer até depois então, tá? E a cada vez, só que a gente saía, quando ele dizia, vai embora, palhaço. E a gente, quando ia sair, ele falou assim, volta, palhaço. E a gente saía e voltava, saía e voltava. E foi muito doido, porque ali naquele momento de dor, ele esqueceu da dor. Ele não ria naquele momento, mas ele mandava na gente. Ele não estava mais naquele lugar. Entende a loucura do que eu estou falando? Na essência de um palhaço, na essência humana daquele palhaço de verdade, que aceitava até o não, porque tudo fazia parte de um jogo, onde o protagonista era a criança, ele saía e voltava, e ali se fez um contato. E daqui a pouco ele mandava, vai embora, palhaço, volta, palhaço. E aqui na gente ele podia mandar. Ele não podia mandar na dor, que já não existia mais, porque já mudou o foco. Ele não podia mandar na enfermeira, que tinha que cuidar dele, não podia mandar no médico,
mas ele estava empoderado. Ele viu um ser onde ele dominava e ele podia falar. E o jogo era esse. Ele se sentiu amado, ele se sentiu existindo, importante. E ali eu tive essa lição grande, porque quem é o protagonista num jogo de palhaço no hospital? É o paciente, é a criança, é cada encontro que vai ter ali, né? Então esse foi marcante para mim naquele momento. E o riso veio, mas como consequência, porque depois ele se tornou amigo, ele se tornou nosso cúmplice e a gente cúmplice dele, porque depois continuamos encontrando ele pelo caminho. Uma outra situação que também marcou demais, essa não teve riso nenhum. Porque as pessoas acham que o palhaço é aquele que tem que fazer rir. Sim, mas não apenas. O riso, ele não pode ser o fim. Ele não pode ser buscado. Ele tem que ser como uma consequência. O riso é a consequência. É a descoberta. E teve uma situação onde também, dentro do hospital, como fazer gracinha dentro de tanta dor, né? Porque também quando a gente anda pelo corredor, isso é uma sabedoria que eu aprendi no hospital, mas que eu acabei levando isso para o palco, acabei levando isso para a vida. A gente não enxerga a doença, não enxerga as coisas erradas, apesar de saber que elas estão aí, ter a consciência disso. A gente prefere olhar para a essência daquilo que está lá dentro. Não existe um corpo doente no hospital, mas não existe um ser doente que está inteiro lá dentro e gritando para viver. E teve uma situação onde a gente sempre batia na porta para pedir licença, com todo o respeito. É o espaço do paciente. E ninguém abria a porta. A gente batia e até que veio alguém, muito silenciosamente abriu a porta. E tinha uma pessoa, um senhor muito idoso, na cama. A pessoa não falou para a gente entrar. E nem falou para a gente não entrar. E estava todo mundo em torno daquele senhor, em silêncio sepulcral. Eles já estavam velando aquele senhor mesmo em vida, porque ele estava se despedindo da gente desse mundo. E a gente entrou. Eu lembro que a gente sempre andava em parceiros. A minha parceira, que eu chamo de meu par, ela se aproximou daquele senhor e, sem falar nada, imagine, todos mudos. Eu toco flauta, né? Eu levava uma flauta para fazer a abordagem no hospital. E aí eu comecei a tocar uma música. E vibrou na minha flauta uma música. Foi eu tocar as 3 primeiras notas, a família inteira caiu em choro. Inteira. Todos choravam. Continuei tocando. Toquei a música inteira. Era uma música... Era uma música sertaneja, antiga, de caipira, das antigas mesmo, né? E veio à minha cabeça a música na flauta e traduzia aquilo num sopro, naquele lugar. A gente cantou, todo mundo transbordou e a gente, como um sopro, como a flauta, foi embora. Quando a gente saiu, depois que a gente tinha tirado a máscara, tinha tirado o figurino, nossa segunda pele, a gente encontrou com o Senhor no corredor e ele me reconheceu. E ele veio falar comigo. E ele pediu, muito, muito agradecido, ainda emocionado, ele falou para mim assim: a música que você tocou na sala, quarto, era a música
que meu pai mais adorava. Era a música que meu pai mais gostava de ouvir. E aí, olha só que doido, né? Então, o palhaço faz isso. Ele não faz rir, ele se conecta. Ele se conecta com a natureza humana. Ele se conecta com a essência dos seres humanos, né? E olha que doido, aí começou essa história. Aí não parou mais, né? No caso do menino, coitado, que foi queimado, mas que conseguiu mudar e a situação vai. Então, o que eu posso dizer assim, né, sobre a linguagem do palhaço, que ele é o mais nu de todos os artistas. Porque ele não representa um papel, ele joga, ele põe em jogo ele mesmo, ele não trapaceia, ele é um ser autêntico, ele é de verdade, ele é, né? Uma outra coisa que é importante, que também aprendi nessa história de palhaço, é que ele exige uma forte experiência pessoal do ator. Quanto mais experiente, quanto mais perdas o ator tiver, mais bom palhaço ele será, principalmente se ele tiver esse desprendimento de traduzir isso poeticamente, perder a dignidade dele próprio diante dos olhos das pessoas para ganhar uma outra qualidade de presença. No circo é assim, nos circos antigos eram assim. Os velhos, as pessoas mais experientes, que já foram trapezistas, já foram malabaristas, já foram contorcionistas, mágicos, atiradores de faca, todos os ofícios que o circo abarca. No final desta jornada, eles dominavam tanto aquilo que eles se tornavam palhaços e subvertiam tudo, a ordem e da forma como eles achavam para se conectar com as pessoas, né? Eu costumo dizer que os palhaços, até assim, uma coisa que eu marquei, os palhaços eles exigiam uma proeza, né? Frequentemente, ao invés da lógica, ele põe em desordem, ele põe tudo em desordem, numa certa ordem. E por essa desordem, por essa subversão dessas polaridades, ele denuncia a ordem vigente. Um exemplo disso, o palhaço ele acerta onde ele erra onde a gente não imagina e acerta onde a gente também não imagina. Por exemplo, se o palhaço ele tenta fazer um salto maravilhoso, um salto acrobático dos mais perigosos, ele erra. No entanto, se ele levar uma bofetada, ele faz aquele salto. O palhaço, se ele quer pegar um chapéu no chão, quando ele vai buscar o chapéu, ele chuta o chapéu e fica bravo. E aí, quando ele vai dar uma bica naquele chapéu, ele chuta um cabo de vassoura, o cabo de vassoura bate no chapéu e o chapéu volta para a cabeça dele. Ele descobre. É um paradoxo. Ele se descobre, ele descobre aos olhos da plateia algo assim, uma ordem fora da ordem. Ele inverte a polaridade. Ele nos surpreende, né? Ele acaba nos encantando por não deixar a gente entender o que vai acontecer. O palhaço ele tem que ter rapidez nessa parte. Se você já entende tudo o que vai acontecer, você não é surpreendido. Por isso, o palhaço trabalha num timing e numa linguagem mais rápida. A questão não é correr, mas é saber organizar essa linguagem, né? Então, assim, falando sobre esses conceitos que eu acabei de dizer sobre a linguagem do palhaço,
Quando uma base importante para o palhaço é assim, você não atuar, seja real. Quanto mais natural você for, quanto mais espontâneo e verdadeiro você for, mais você será um bom palhaço. Seja ingênuo, seja estúpido, sim, mas não infantil. Não seja infantil. Um palhaço histriônico, um palhaço que com a vozinha de cabeça, fazendo caricatura, isso é uma casca, isso é um estereótipo, mas não é um palhaço. Faça sim as pessoas rirem, mas como consequência, descubra o caminho, construa com ela, construa com a plateia, construa com o paciente, construa com alguém que está observando, desperte nela o riso e não apenas provoque com uma piada pronta. E aí eu descobri também com um velho palhaço uma frase que ele me disse, e isso ecoa para mim, e eu aprendi com isso que um palhaço é um paspalho, como todos nós. E o paspalho, assim como eu, assim como você, a gente só quer, sabe o quê? É ser amado. É isso. O palhaço, ele, assim como nós, a gente só quer ser amado. Por isso a gente, preste atenção, a gente constrói, a gente estuda, a gente se esforça, a gente quer ser amado. E o palhaço, quando ele descobre o amor da plateia para com ele, quando ele está sendo amado, ou estão rindo dele, porque ele tem uma orelha gigante, porque ele é desengonçado, ou porque às vezes só ele se apresentar do jeito dele ser, já causa o riso. Ele está sendo ali, no auge daquele riso, ele está sendo amado. E aí, ele se apega àquilo de uma verdade e de uma força, porque ele encontrou o que ele queria. Tem Só que isso é dolorido, isso não é fácil, isso necessita maturidade para entender, né? Necessita um olhar diante da vida e para o mundo, onde a gente vai tirar as máscaras todas, para ficar com uma apenas, para nos revelar, que é o nariz vermelho. Tem palhaços até que não usam o nariz, mas tem esse estado emocional de ser, né? Até existem pensadores sobre a linguagem do palhaço que falam que o clown é um navegante das emoções. E sim, essa empatia é fundamental. Porque o palhaço, quem está estudando, pretende estudar a linguagem do palhaço, vai ter que se pôr na berlinda, vai ter que se pôr numa corda bamba, num fio tênue, onde pode cair a qualquer momento, onde vai pôr em risco a ele próprio. Por isso, às vezes, muitas das vezes é doloroso. Nesse rodopio, então, o que é ser um palhaço? Quando a gente faz um espetáculo na linguagem, ou quando a gente faz qualquer trabalho, ou uma abordagem, seja onde for, a gente observa que os adultos se desmancham de rir, de encantamento. Essa é uma palavra bacana. O palhaço é um encantador de corações, ele encanta a gente porque a gente reconhece nele aquilo que a gente está perdendo, o que perdeu. Mas quando vê uma criança, ela se encanta, mas muitas vezes ela nos chama para a realidade. O palhaço leva tudo ao pé da letra. Caiu o dia, ele vai procurar o dia no chão.
E se uma criança vê isso, ela fala, você é bobo. Não é, o dia não está no chão. É o jeito de falar. Eles vão falar assim. Ele vai chamar para a realidade. Na verdade, a criança, ela é um clown, ela é um palhaço. E todos nós fomos autênticos um dia como uma criança. Fomos iluminados um dia como uma criança. E a gente se distanciou dessa essência e desse eixo. O trabalho é voltar para esse lugar, mas não como uma criança mais, mas como um adulto, com a alma de uma criança, olhando tudo novo, olhando tudo iluminado, tudo como se visse o mundo pela primeira vez, olhos grandes, como dizia Akito para a gente, como diz Akito até hoje. Olhar com um olhar novo, com paixão, com fogos de artifício estourando dentro do peito. Se fascinar por pequenos detalhes onde ninguém mais se impressiona. Ter fé, ter encantamento e paixão onde todos já não têm mais fervor e nem emoções. Ser de verdade, ser inteiro. E a grande regra é o paspalho que aqui vos apresenta, encontra um outro paspalho que aí me assiste e identifica uma coisa. Seja com nariz ou seja não, só queremos é ser amados. E o palhaço é um expoente muito importante disso. Essa foi a ideia. Receber você na minha intimidade, falar com o coração e falar de coisas que possam abrir um caminho, quem sabe para você, assim como abriu para mim, porque tudo que a gente quer, e o paspalho também, é ser amado. Obrigado.